Meu nome é Natália e eu vou falar sobre a classificação dos alucinógenos. De acordo com os seus mecanismos primários de interferência nas atividades do sistema nervoso central, os alucinógenos podem ser organizados em substâncias canabinoídicas, serotoninérgicas e colinérgicas, com exceção da sálvia. A sálvia constitui o primeiro exemplo de substância alucinógena natural não nitrogenada que atua nos receptores opioides. Os alucinógenos serotoninérgicos são subdivididos estruturalmente em alcaloides endólicos, como por exemplo o LSD, e catecólicos, como por exemplo a mescalina. Eles agem no sistema nervoso central como resultado do reconhecimento dos receptores serotoninérgicos. Como podemos observar aqui do lado, eles possuem uma certa semelhança estrutural com a serotonina. É um grupo diverso de drogas fúngicas e vegetais, e os principais representantes são o ergot e os cogumelos mexicanos. Os alcaloides colinérgicos, diferente dos serotoninérgicos, induzem amnésia parcial ou total, criando assim um estado que pode ser caracterizado como delírio. Os alucinógenos colinérgicos podem atuar como antagonistas ou agonistas. Os alcaloides tropânicos, como por exemplo a istociamina, atuam como antagonistas colinérgicos, competindo com a acetilcolina pelo sítio de ligação. E a muscarina atua como agonista colinérgico, mimetizando os efeitos da acetilcolina. Olá, meu nome é Luiz e eu vou falar sobre canabinoides. Bem, para começar, o que são canabinoides? Canabinoides podem ser ditas como substâncias capazes de interagir com os nossos receptores CB1 e CB2. Existem endocannabinoides, que são da nossa própria origem dentro do nosso corpo, e exocannabinoides, de origem vegetal. A principal fonte de canabinoides vegetal é da planta Cannabis sp. E existem duas formas principais de espécies, a Cannabis sativa e a Cannabis indica. Sua forma silvestre hoje em dia já é extinta, e também é conhecida como nome popular de maconha ou cânhamo. O primeiro uso medicinal para a cannabis que se tem indício foi na China há 2700 anos antes de Cristo, dita na farmacopeia do imperador Shen Nung. Também existem relatos de uso têxtil do cânhamo há mais de 10 mil anos na Tailândia. A cannabis chegou ao continente americano como nas colônias inglesas por volta de 1632. A diferenciação entre as espécies se dá principalmente pela quantidade de fibras e pela produção do THC. Por exemplo, a cannabis sativa é uma espécie muito fibrosa, com alta produção de CBD e menos de 1% de produção de THC. Já na cannabis indica, ela é justamente rica em THC, podendo produzir em até 25% do psicoativo. Os receptores CB1 e CB2. Bem, o receptor CB1 está localizado no sistema nervoso central, em áreas responsáveis pelas atividades motoras, postura, memória, cognição, emoção, percepção sensorial e em funções endócrinas e autônomas do sistema nervoso entérico, em nervos periféricos, cuja ativação inibe a liberação de neurotransmissores no coração, bexiga, pulmão e nos tratos urogenital e gastrointestinal. Já os receptores CB2 encontram-se em macrófagos no baço e desempenham um papel importante na atividade imunológica. A anandamida foi a primeira substância endógena descoberta que interage especificamente com esses receptores, apesar de se diferenciar estruturalmente dos canabinoides. Síntese e principais canabinoides. Bem, os principais canabinoides que temos é o delta-9-tetrahidrocannabidiol, ou THC, o cannabinol e o cannabidiol, ou CBD. Biosinteticamente, os canabinoides são originados a partir da condensação de moléculas derivadas do acetato, mediada pela participação de duas rotas. Todos os canabinoides possuem uma porção monoterpênica
ligado ao anel fenólico substituído por uma cadeia alquílica, de origem policétida, sendo classificados como terpenofenóis. Propriedades farmacológicas. A ativação dos receptores CB1 pelos canabinoides e não do CB2 é responsável pelas ações psicotrópicas. Os principais efeitos da maconha no sistema nervoso central são euforia, disforia, ansiedade, distorção das noções de tempo e espaço, sedação, confusão mental, perda da memória e alteração das funções motoras. No sistema cardiovascular, provoca taquicardia em doses agudas e bradicardia em uso crônico, além de hipotensão devido à vasodilatação periférica. Essas ações farmacológicas podem ser terapeuticamente úteis, incluindo as atividades antiemética, analgésica, antiespasmódica, imunossupressiva, anti-inflamatória e orexigênica. Perdão, prof. Uso terapêutico. O uso da maconha tem sido proposto para o tratamento de artrite, esclerose múltipla, glaucoma, asma, enxaqueca, anorexia, epilepsia e outros estados patológicos caracterizados por dores crônicas em que os opioides são ineficazes. A maconha afeta positivamente os sintomas da síndrome de Gilles-de-la-Tourette, distúrbio neurológico caracterizado por movimentos involuntários repentinos, e também apresenta efeito neuroprotetor em casos de lesões isquêmicas cerebrais. Aplicações tópicas das tinturas alcoólicas e pomadas de óleo de gergelim infundidas com canabinoides são anti-inflamatórias com raras sequelas psicoativas. A atividade antiemética da maconha, aliviando sintomas de náusea e vômitos em pacientes em tratamentos quimioterápicos de tumores, e também da perda de apetite e peso corporal, levou à legalização do uso medicinal da planta e alguns derivados sintéticos da THC, como o dronabinol e nabilona, nos Estados Unidos, no Canadá e em vários países da Comunidade Europeia. O dronabinol, o THC sintético, é dispensado em cápsulas de 2,5, 5 e 10 mg do fármaco. O marinol é uma preparação encapsulada do dronabinol dissolvido em óleo de gergelim. A nabilona, comercializada com o nome de Sesamet, tem as mesmas propriedades do THC, porém com efeitos mais potentes. 1 mg desse derivado corresponde a 10 do dronabinol. Em 2011, na Alemanha, foi aprovada uma tintura padronizada um teor de THC CBD 1:1 para o tratamento de espasmacidade refratária e da dor crônica em pacientes com câncer, comercializada sob a forma de spray bucal. Toxicidade. Os efeitos adversos do uso do canabinoides são cansaço, tontura, enjoo e boca seca. Apesar disso, desenvolve-se rapidamente tolerância a essas complicações. Seu uso casual provoca euforia, sonolência e alteração da percepção temporal. Seu emprego mais frequente acarreta problemas de perda de memória, incapacidade de concentração, despersonalização e alteração do humor. Já o seu uso abusivo promove tremores, convulsões, alteração da coordenação motora, apatia e hipotensão postural, sendo o pânico e as psicoses paranoicas as reações adversas mais frequentes. Embora a proibição do uso da maconha para fins medicinais e recreativos seja derivada do seu uso potencial, seja devido ao seu potencial efeito prejudicial para a saúde individual e pública, é importante ressaltar que não existe registro de casos fatais por superdosagem. Olá, professora, eu sou Emanuele e eu vou falar um pouquinho das drogas serotoninérgicas. Aqui a gente abordou o LSD, o peyote, o psilocib e a ayahuasca. Todas essas drogas
são da classe serotoninérgica e, como o nome já diz, eles atuam na via serotoninérgica, na serotonina. A primeira droga que eu vou falar dessa classe é a dietilamida do ácido lisérgico, mais conhecido como LSD, e ele é um alucinógeno primário, então ele tem efeitos primários nos cérebros. O LSD são alcaloides indólicos hemiterpênicos e eles são muito estruturalmente parecidos com neurotransmissores, e isso explica sua forte atividade do sistema nervoso. Eles são encontrados em certos fungos e algumas espécies de vegetais e é derivado semissintético do ácido lisérgico. Então, o LSD, ele, apesar de ser extraído do alcaloide, para obter ele tem que ser sintetizado em um laboratório para a gente ter esse componente. Eles causam fenômenos psíquicos como as alucinações, delírios e ilusões, e os alucinógenos indólicos, que são dessa classe, né, eles produzem pouco fenômeno de tolerância, então eles não induzem a dependência física. Então, ainda um pouquinho sobre o LSD, a gente tem como nome científico do fungo, que é o precursor do LSD, né? O Clavíceps purpurea. O nome vulgar dele a gente chama de esporão do centeio, que é um fungo que fica parecendo um esporãozinho mesmo, dá para ver na imagem, uma coisinha bem marrom, que fica no trigo, no centeio, então por isso que é chamado disso. A família eu encontrei na literatura duas famílias, a Clavipsiptaceae e a Ascomycota. E a parte utilizada dele é o corpo frutífero. Então, o Clavíceps é um fungo que vai atacar o centeio e ele vai produzir alcaloides que vão causar ergotismos em animais e humanos que se alimentarem desse centeio contaminado. E são esses alcaloides colhidos que são sintetizados em laboratório para a formação do LSD. Agora, entrando em outra droga serotoninérgica, eu vou falar um pouco sobre a mescalina, que é a 3,4-trimetoxifenetilamida, que é a estrutura que está ali do lado, é o principal alcaloide alucinógeno e psicoativo do peiote. E ele possui uma estrutura similar aos neurotransmissores catecolamínicos e anfetamínicos. A mescalina atua como agonista serotoninérgico junto ao receptor 5-HT2A e vai compartilhar o mesmo mecanismo de ação que o LSD, por exemplo, que também é uma droga serotoninérgica. Então, todas as drogas serotoninérgicas compartilham o mesmo mecanismo de ação. Os efeitos dessas drogas iniciam com efeitos físicos, que é náusea, vômito, diarreia, e após 30 minutos os efeitos sensoriais da mescalina vão começar a aparecer. Em média, cada quilo do botão seco apresenta de 4,6 a 6,8 gramas de mescalina. Então, a gente precisa ingerir 3 a 12 botões de mescalina para atingir os efeitos. Então, tem que ser numa grande quantidade. E, apesar da mescalina ser o principal alcaloide responsável por esses efeitos alucinógenos do peiote, a lofoforina é um dos componentes mais tóxicos, porque a gente precisa de uma quantidade bem menor dela, como por exemplo 20 mg da droga via oral, para começar a observar os sintomas. Então aqui eu tenho a mescalina, a fotinho dela ali, que é um cacto com uma florzinha bem bonita. O nome científico é Lophophora williamsi, e o nome vulgar dela é o peiote. É da família Cactaceae e a parte utilizada dela é toda a planta. Tem várias indicações do peiote para tratar várias enfermidades, como a tuberculose, pneumonia, câncer e doenças venéreas. Só que, infelizmente, não tem nenhuma comprovação científica. Além desses efeitos benéficos, né, a gente tem também vários relatos de pessoas que falam que o uso do peiote é bom para o tratamento da enxaqueca, mas também sem comprovação científica.